Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero falar sobre galardão. Você tem pensado sobre isso? Que tipo de galardão você vai receber na eternidade quando você estiver juntamente com Cristo? O fato de não querermos pensar sobre a nossa partida desse mundo também não nos preocupamos com o que nós vamos receber ou se teremos algo a receber diante do Senhor. Sabemos que a salvação, ela não tem preço, ela é pela graça, a graça que nos alcançou e tem nos alcançado, mas o galardão é por algo merecido. Se você ainda não pensou sobre isso, eu convido a você a pensar a partir desse momento sobre dessa aula. Eu separei alguns textos bíblicos e quero ler juntamente com você. O primeiro está em Mateus, capítulo 25, versículo 21, que diz o seguinte: O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, a primeira coisa é que você precisa entender, não é sobre o muito. Inicialmente nós vamos fazendo, nós vamos trabalhando, o Espírito Santo vai agindo, vai manifestando aquilo que se faz necessário em nós e através de nós. Não sou eu e você que definimos a quantidade, mas devemos pensar na qualidade daquilo que estamos fazendo. Eu quero falar agora sobre o galardão individual do cristão na Bíblia. A Bíblia diz que Deus dá galardões especiais a quem faz certas coisas. Por exemplo, há uma recompensa preparada para quem ajudar um seguidor de Jesus. E o próprio Jesus falou sobre isso, e também está escrito em sua palavra, em Mateus capítulo 10, versículo 40 ao 42. Quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que coisa tremenda. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na condição de justo, recebe também a sua recompensa, recebe um galardão porque praticou isso. Mas o que é um copo com água fria, né? Para um discípulo de Jesus, para um missionário, para um evangelista que está fazendo uma obra de resgate, de salvação, levando a palavra de Deus, e em determinado momento ele tem sede, então ele procura uma casa, e aí ele pede, eu gostaria de um copo com água. Hoje pouco a gente vê isso acontecendo, né? Mas você imagina que porque você matou a sede de alguém, mas esse não é qualquer alguém. Ele está em um trabalho específico. Aquele que der um copo, nem mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, está fazendo algo para mim. Eu os asseguro, eu quero dizer para vocês que não perderá a sua recompensa. Tem recompensa até para quem der um copo com água para alguém que está em serviço da obra de Deus. Quais são as suas obras? O que você tem feito? O que você está fazendo? Que tipo de galardão você está acumulando na eternidade? O que Deus já está olhando e percebendo que pode já beneficiar a sua vida, mesmo aqui nessa terra. Eu vejo as bênçãos de Deus como galardão. A minha posição de oração, de buscar, de crer, de confiar, de que Ele é poderoso, que Ele é galardoador daqueles que o buscam,
eu entendo que quando eu recebo, isso é um galardão, uma recompensa de Deus, porque eu acreditei, eu confiei, eu esperei, eu enfrentei o processo, eu desejei vivenciar o processo para ter a recompensa que eu espero em Deus. Algumas passagens da Bíblia parecem indicar que no céu cada crente receberá um galardão de acordo com as obras de sua vida. Esse galardão não é a vida eterna, mas possivelmente é uma recompensa extra. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O alicerce de tudo é Jesus. O alicerce do Evangelho é Jesus. O alicerce da igreja é Jesus. O alicerce de cada membro é Jesus. De cada discípulo é Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, receberá galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. As obras serão colocadas diante do fogo, diante do tribunal de Deus, vai ser avaliada. E aí, se passar, ok. Salvação e recompensa, salvação e galardão. Se não passar, for queimada, ok, salvação. Mas isso não é ruim, né? Mas tem alguns crentes que dizem assim, tudo bem, se eu não receber nenhum galardão, eu pelo menos fui salvo. Mas eu acredito que Deus quer nos dar na sua totalidade. A vontade de Deus é que tenhamos vida eterna com Ele, mas também possamos receber essas recompensas por um serviço prestado em prol do reino de Deus. Não seja um cristão preguiçoso. Não seja um cristão tímido. Não seja um cristão cheio de vergonha. E por causa de tudo isso, você não receberá a totalidade daquilo que Deus quer entregar para você. Isso não significa necessariamente que haverá níveis de cristão no céu, uns mais abençoados que outros. Provavelmente significa que Deus vai dar presentes individualizados a cada pessoa de acordo com o caráter e a personalidade de cada um. De nos preocupar com merecer uma posição melhor no céu, devemos nos preocupar em dar nosso melhor para Deus, nos aproximarmos mais dele, confiando que ele tem o melhor preparado para nós. A ideia é não querer fazer porque vamos receber. A ideia é fazer, mesmo sabendo que iremos receber, mas independente do recebimento, eu preciso fazer. Eu fui salvo para isso. Eu fui salvo para ser um agente de Cristo aqui nessa terra. Eu fui salvo para ser um evangelista. Eu fui salvo para ser um missionário. Eu fui salvo para levar boas obras. Eu fui salvo para resgatar vidas do inferno. Eu fui salvo para levar restauração, cura, libertação para as pessoas. Eu fui salvo para batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levar pessoas a terem o seu nome escrito no livro da vida. E aí eu tenho que me preocupar como salvo, como servo que sou, que eu preciso fazer a obra que ele me confiou. Vamos ver sobre outros galardões na Bíblia? Em Mateus capítulo 6, versículo 2 ao 4, diz o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isto com trombetas. Ei, eu fiz, olha, tá vendo? Eu ajudei. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua recompensa, seu galardão. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda
não saiba o que está fazendo à sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará, dará para você galardão. Agora deixa eu falar uma coisa para você, que alguns confundem. Exemplo, quando a igreja ela compra cestas básicas, ou ela prepara alimentos, marmitex para distribuir, ela compra pães, garrafas de suco, ou fazem suco, prepara toda a roupa, e aí a igreja, né, a liderança, os pastores, eles filmam esse momento, tanto realizando, preparando os alimentos, como entregando para as pessoas, e as pessoas agradecendo. Nós não estamos errados a fazer isso, até porque nós estamos fazendo isso através da fidelidade demonstrada pelas entregas de ofertas e dízimos. Então precisamos prestar conta. Não é sobre isso que a Bíblia está falando. Então alguns dizem assim, não precisa gravar, não precisa mostrar, não precisa, porque não entenderam. Isso aqui é para a sua particularidade. Esse texto bíblico é para você que sozinho, um exemplo, amanhã soube de uma necessidade de alguém, e aí vai no mercado e compra uma cesta básica e foi lá entregar para alguém. Ou sabe que uma pessoa está precisando de um calçado, de uma roupa, e foi numa loja, comprou, ou conseguiu isso através de doação. Você não precisa ficar tirando uma selfie, chamando a pessoa que vai receber e para ela fazer uma selfie juntamente com você. Você não precisa, não, porque isso é na sua particularidade. Agora, aquilo que nós fazemos com o dinheiro das ofertas dos irmãos, a igreja, de uma certa forma, ela precisa apresentar isso também. Quando o pastor, a liderança, coloca esse serviço de atendimento numa rede social, é para também buscar uma ajuda de outras pessoas. Quantas vezes nós aqui na igreja não temos recebido a ajuda de outras pessoas que até não são do meio evangélico, mas que doam, que ofertam um valor, que compram uma cesta básica. Por quê? Porque elas dizem assim, legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar? Então, ou elas enviam, como isso já aconteceu, 10 cestas básicas, 5 cestas básicas, ou um valor expressivo, como já aconteceu, de uma vez a gente receber, um pouco antes da pandemia, R$1.000 em oferta para comprarmos cesta básica. Então foi comprado as cestas básicas, foram tiradas foto e foi enviado para a pessoa. Depois essa pessoa viu toda a entrega através da transmissão no YouTube, o trabalho da igreja na comunidade. Isso é uma prestação de contas. Agora, na sua particularidade, não. Na sua particularidade, não precisa ver nenhum barulho. O que a sua mão direita faz, que a esquerda não veja, e vice-versa. Não é? Então isso é particularidade. Existe galardão para você e para a igreja que está desenvolvendo um trabalho como esse, na área social, na comunidade. Os galardões de Deus são o que devemos realmente desejar. Ainda nesta vida podemos receber galardões como alegria e satisfação em Deus, vitória sobre os problemas e as tentações, sabedoria e muita esperança. Deus tem muitos galardões preparados para quem o segue fielmente. Isso você precisa entender. Porque o preguiçoso não recebe nenhum galardão. Deus seria injusto. Você imagina? Você trabalhando muito e sabendo que tem uma pessoa que não faz nada e vai receber na sua totalidade. Estou falando de recompensa, não estou falando de salvação. Deus não é injusto.
Se ele fizesse isso, ele seria injusto. Então, para que todo esse trabalho? Para que gravação de aula? Para que se preparar para a ministração? Para que os ajuntamentos? Se o que não está fazendo, vai receber também, não é? Mas não fazemos isso em prol da recompensa. Fazemos isso porque amamos pessoas. Fazemos isso porque entendemos o nosso chamado. Fazemos isso porque nós já entendemos a nossa missão e desejamos realizar algo em prol do reino de Deus. Queremos que o reino de Deus avance, independente de qualquer situação. Não esqueça, o livro de Apocalipse, ele diz que os livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. O que está escrito no seu livro lá na eternidade? Que tipo de história, de obras já estão escritas diante de Deus? Que tipo de recompensa já está preparado, te esperando? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você, depois dessa aula, se conscientize que você precisa trabalhar sim para Deus. Que você precisa ser um com Cristo aqui nessa terra. Que você precisa ser um agente de milagres, um agente de salvação, levando vida, a vida de Deus para as pessoas. Eu espero poder ter ajudado você um pouco mais com essa aula. E eu te aguardo na próxima, em nome de Jesus.